para os irmãos. E dá umas 4 horas para o homem, entendeu? Pastor Tiago é meu professor de hebraico. Eu não tenho sido um aluno lá muito exemplar, não, né? Pastor, não ore por mim, tá? Tem paciência comigo, tá bom? Mas ele é o nosso professor de hebraico, vamos fazer ali com ele. Amém, mas tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Bom, estenda suas mãos, vamos orar pelo servo de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? E no final, eu vou pedir para os obreiros e para o pastor estar nos ajudando a orar por esses pedidos. Amém, amados? Amém. Porque nós estamos aqui, fizemos uma campanha do Deus do impossível, né? Então nós cremos que Deus responde orações, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tem essa pedrinha aqui, não é para pegar uns obreiros rebeldes, não. Essa pedrinha aqui só para você entender, porque às vezes ali sai da página, aí você coloca em cima, tá bom? Bem, amados, estenda suas mãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Deus Santo e maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está o teu servo, o teu ungido, o profeta, Pai, e o Senhor, meu Deus amado, guardou para esse dia, meu Deus amado, em nome de Jesus. Pai querido, a palavra já está no seu coração, Senhor. Meu Deus, eu sei que ele depende totalmente do teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, que os corações, meu Deus amado, venham estar abertos, meu Deus amado, também abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ó Pai, receber essa palavra e sair daqui, meu Deus amado, edificados pela tua graça e pelo teu poder. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos toda distração, toda incredulidade, ó Pai, e que teu nome seja glorificado nessa noite, meu Deus amado. Usa o teu filho conforme a tua vontade, assim nós oramos e o entregamos, porque ele já está em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amados? Aplauda o Senhor pela tua vida. Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Pastor Emerson. Não vou falar que é um amigo que Deus me deu esses dias, que já é conhecido. Como ele é muito mais velho que eu. Me viu pequeno, ele falou, né? Conheceu desde pequeno, não é tanta diferença, não. E aqui o meu amigo Márcio, Deus abençoe, Márcio. Satisfação te ver aqui. Então crescemos no mesmo bairro, então, como bem disse o pastor, a gente teve um convívio. Não vou dizer que no bairro tão fácil, mas criamos grandes laços ali, né? Tem amigos que eu criei aqui no Parque das Nações que eu carrego comigo até hoje, apesar de não ter muito contato, mas são presentes de Deus, né? Alguns não aceitaram Jesus ainda, mas Deus há de trazê-los antes do arrebatamento. Irmãos, eu venho primeiro trazer a paz do meu pastor Cristiano. Hoje temos culto na sede e ele me liberou essa semana para atender agendas, tanto hoje quanto sexta-feira tem culto, e essas duas datas ele teve a bondade de me liberar. Trago a saudação do meu pastor. Amém. Agradeço a igreja por me receber aqui mais uma vez. Sou grato pelo convite, pela vida de vocês. Eu vou ser bem breve hoje, irmão. Não tem tanto conteúdo não, pastor. Tem um pouquinho. E não é falsa modéstia, não. É de verdade mesmo. Vou ser bem objetivo com vocês essa noite. Então eu gostaria que vocês abrissem juntamente comigo a Bíblia Sagrada de vocês no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém? O Evangelho ele não é de Lucas. O Evangelho é de Jesus, mas Lucas escreveu. Evangelia significa boas novas, né? Ou boa notícia. E a boa notícia não pode vir do homem, ela vem de Deus. Capítulo de número 18. Eu gostaria de ler 2 versículos com vocês. E após isso vamos ler o mesmo texto. Como são evangelhos sinóticos, ou seja, devem ser estudados em conjunto.
E texto sem contexto é pretexto para heresia, não é isso? Então, abra comigo primeiro em Lucas, que vocês já abriram, e depois em Marcos 10. Versículo de Lucas é o 26 e o 27 no capítulo 18. Amém? Amém. Vamos lá. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Amém. Vamos comigo agora em Marcos, capítulo de número 10. Fiquem tranquilos, depois a gente volta com Lucas de novo. Então, a Bíblia de vocês, como eu sei que vocês já fazem isso, durante a pregação mantenha aberta, para você ver se eu não estou falando uma besteira, né? Às vezes eu posso errar e você pode me corrigir. Aqui é um diálogo, tá? Não é monólogo, vocês podem ficar à vontade. Levanta a mão, eu passo a oportunidade. Amém? Ninguém faz isso. É por isso que eu deixei, eu sei que ninguém vai fazer. Vamos lá. Marcos capítulo de número 10. Aí vamos ler um versículo antes de chegar no tema a qual vamos ficar subordinado essa noite. Primeiramente o versículo de número 21. Diz assim: e Jesus, fitando-o, ou na sua tradução, olhando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Versículo 27. Jesus, porém, fitando ou olhando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus nada é impossível. A tradução de vocês pode estar um pouquinho diferente, mas enfim, é o mesmo segmento de ideias aqui, os dois evangelhos. Irmãos, eu quero conversar com vocês essa noite. Como eu disse, eu vou respeitar o tema. Então, eu quero tratar com vocês a respeito do impossível. Do impossível ao ponto de vista, o que você busca. Porque, por exemplo, para um empresário, ter um dinheiro para comprar algo dos seus sonhos não é algo impossível. Ele vai lá e compra. Agora, para mim ter algo tão caro seria uma coisa impossível, porque eu não tenho tantos bens. Então, o impossível, o primeiro ponto é que ele depende daquilo que você busca, porque o que é impossível para você pode não ser para outra pessoa. Então, a esfera do impossível que eu vou trabalhar com vocês essa noite é algo que nem empresários, nem você, nem o homem mais santo da igreja, nenhum é capaz de alcançar se não for pela misericórdia de Deus. Então temos a palavra impossível. Do grego vem a palavra dunatos. A dunatos significa algo difícil ou algo de sobremodo inalcançável, alguma coisa que você não consegue, devido aos seus esforços próprios, alcançar. Então, dentro disso aqui, eu entendo que o impossível para a gente, ele vai nos trazer uma sensação talvez de frustração, uma sensação de que Deus não cuida mais, que Deus não pode fazer, ou que Deus não nos escuta. E isso passa várias coisas na cabeça. Por exemplo, será que estou em pecado? Será que eu fiz algo que desagradou a Deus? Exemplo disso na Bíblia Sagrada é Jó. Jó, a Bíblia vai dizer no capítulo de número 1 que ele era um homem íntegro. Íntegro no hebraico é a palavra tam. Tam significa alguém bom nas suas coisas, afazeres domésticos, como pai de família, um bom juiz da cidade, digamos assim, um bom comerciante, ou seja, alguém perfeito em todas as áreas. E quando Deus vem afligi-lo, colocado numa situação de doença, quando Deus tira tudo aquilo que ele tinha, a primeira coisa que ele vai falar para Deus: Deus, faça-me entender por que contentes comigo.
Ou seja, para ele, uma explicação daquilo que está passando com ele, daquelas doenças, da perda da sua família, a perda dos seus bens, estava diretamente ligado a algo que ele havia feito. Teologia essa de que, quando prospera-se, é porque Deus abençoa e você está em retidão. Quando você tem algum problema, alguma situação difícil, você está em pecado. A teologia do tempo de Jó era essa. Então, para Jó, de certa forma, ele achava que Deus contendia com ele, porque estava em pecado. E muitas vezes pode passar pela nossa cabeça que não alcançamos um objetivo, porque estamos longe da presença de Deus, e não entendemos o tempo de Deus em nossas vidas. Então, tendo isso em vista, eu entendo que, se começarmos a pensar que mesmo Deus fazendo o impossível em nossas vidas, algumas coisas dependem diretamente da nossa ação, começamos a ficar mais tranquilos e menos estagnados. O que seria isso? Você não adianta orar a Deus, buscar de Deus, ficar na sua casa e esperar que Deus o abençoe muitas vezes. Deus pode fazer algo do nada? Sim, Deus pode. Deus pode trazer uma provisão na sua casa sem que você levante-se? Sim, Ele pode. Mas tem algumas coisas que estão condicionadas à sua vida, a modo de ação. Por exemplo, vemos que Deus, Ele age na esfera do sobrenatural. Então, quando eu falo de sobrenatural, eu ligo diretamente o impossível com o milagre. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a ver alguns personagens que passaram por situações que foram difíceis, mas Deus não operou sem que antes eles agissem. Exemplo disso, Moisés de frente ao Mar Vermelho, Deus fala para ele: o que você tem nas mãos? Um cajado. Ele responde, e Deus fala: levante-o. Entenda isso, Deus não manda ele tocar nada. Muitas pessoas pregam dizendo que Moisés tocou no mar. Não, levante o cajado. Então a ação de Moisés, levantar o cajado, a ação de Deus, o impossível, abrir-se o mar. Outra situação, Daniel, a Bíblia Sagrada diz que ele tomava conta de 121 províncias, cidades, bairros. E mesmo assim, 3 vezes ao dia, se colocava no seu quarto, numa janela em sentido da sua cidade, da cidade santa dele, a qual Deus tinha instituído para serem os precursores daqueles que trariam a mensagem de Deus, e não para ser os únicos salvos. Israel é o povo escolhido para ser, sim, os primeiros a anunciarem ao Deus vivo. E o que acontece é que quando ele se colocava no quarto, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele orava. Foi feito um decreto então pelo rei que não deveria se orar mais. Parte de Daniel continuou orando. Parte de Deus, o impossível, ele conseguiu passar uma noite na cova. E muitos outros exemplos. Quando vamos falar de Sadraque, Mesaque, Abednego, ou se vocês queiram nomes originais, se você for falar tirando um pouco de cena, Daniel, se você trazer em mente que Ananias, Misael e Azarias, eles tiveram que ter uma atitude. Qual foi essa atitude para alcançar o impossível? Não se dobrar perante a estátua de Nabucodonosor. Resultado: um 4º homem dentro da fornalha, e este 4º homem, semelhante ao filho do homem, e caminhava com eles. Notem isso, os homens estavam andando dentro da fornalha, cabelo não queima, roupa não queima, nada deles queimou, nem o pelo do corpo. Mas sabe o que é interessante? É que as cordas que estavam os prendendo se queimou. E o que eu entendo com isso? Que quando Deus está no controle, aquilo que te segura, aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que impede você de chegar na sua bênção, isso é sim queimado pelo poder de Deus. Então, quando começamos a ver os livramentos, se for necessário que Deus Ele mantenha você ileso de algumas situações, Ele vai fazer. Então, quando vemos outra ação, por exemplo, de Moisés, converse com a rocha, ou Moisés, em outra ocasião, toque na rocha, ela vai te dar água. A ação de conversar ou de tocar fez com que saísse água. A ação do homem, tocar, a ação de Deus, sair água da pedra. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer, mas estou trazendo para vocês a ideia de que não adianta esperar por
por aquilo que você não se dedica a alcançar. Não adianta você buscar algo só de palavras. Por exemplo, Pedro, quando ele olha um homem, ou uma assombração, ou um fantasma andando sobre as águas, Pedro vai dizer assim: é um fantasma, assim como todos os outros. E a Bíblia me diz que antes de eles estarem em alto mar, a Bíblia vai dizer: compeliu Jesus, ou seja, obrigou os discípulos a passarem para outra margem. E essa palavra compeliu é uma obrigação mesmo, é um modo impositivo. E quando eles começam a passar para o outro lado, algumas situações começam a acontecer. Primeira delas, o dia já está se indo, agora é noite. Segundo ponto, Jesus disse que atravessaria, agora como ele ia chegar ninguém sabe. Terceiro ponto, o mar fica revolto. E o quarto ponto, quando não se enxerga nada, na quarta vigília da noite, que hora é essa? Sabendo que o horário judaico, a viração do dia começa às 6 da tarde, entre 3 e 6 da manhã. Aí, como se não se bastasse, o mar revolto, vento forte, escuridão, não se vê nada. Eles veem uma luz, ou seja, para enxergar no escuro tem que ser branco, porque está escuro, ele não consegue ver nada. Tanto que eles falam, é um fantasma. Aí Jesus fala: tenham calma, sou eu. Aí a ação de Pedro: eu vou sair da zona de conforto. Se é o Senhor, mande-me ir ter contigo. Ação de Pedro: andar sobre as águas. Ação de Deus, de Jesus: não deixar que ele afunde. E quer saber mais? No meio do caminho, Pedro começa a afundar, porque ele deixa de ter foco em Cristo e começa a submergir. Agora eu começo a pensar: como pode? Se Jesus fala vem, eu imagino Jesus parado aqui, pastor, e imagine você como Pedro. Se eu falo vem, eu não estou dizendo que eu vou ao seu encontro, eu estou te chamando para vir ao meu encontro. E Pedro começa a ir ao encontro de Jesus e vai afundando. Só que quando ele está afundando, a Bíblia vai me dizer que Jesus estende. Então significa que quando você caminha em sentido a Jesus, ele caminha em seu sentido. Porque se Jesus espera por Pedro longe dele, Pedro não chegaria. O que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes, dependendo somente da sua força, você não chega no seu impossível. Mas a ação de descer do barco continua sendo sua. Apesar de Pedro ter afundado, a situação é que, numa reunião de congregação, poderia muitos acusar ele de homem de pouca fé. Realmente Jesus fala isso. Porém, ele era o único que poderia dizer que apenas ele tentou. A mensagem começa dentro do texto agora subordinado dessa noite. O que você tem feito para alcançar o seu milagre? O que você tem feito para sair da zona de conforto, que muitas vezes deixa sua vida estagnada? O que você tem buscado? O que você precisa? Realmente você busca o que você precisa, ou você busca o que você quer? São coisas diferentes. Eu começo a olhar Tiago escrevendo o livro dele e vai dizer: ó, pedis e vocês não recebem, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Então, qual o intuito de buscar algo da parte de Deus? Esse algo que você busca. E eu vou pregar de acordo com um texto proposto. E vamos falar de salvação aqui. Não somente o impossível que você pode alcançar. Porque antes, o que antecede esse texto, qual história que é? O jovem rico. E por isso que Jesus vai tratar a respeito do impossível nesse capítulo. E acontece que quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que muitas coisas que eu pedi desde que me converti, eu não alcancei. Muitas coisas que eu busquei e ainda busco, talvez eu não alcance. Significa que Deus, ele não me ama ou não olha para mim? Significa que Deus não olha com olhar de compadecimento aos meus desejos? Afinal de contas, eu venho fazendo a obra. O pastor também, vocês também. Muitos de vocês aqui teriam afazeres talvez importantes para fazer nessa noite, mas escolheram estar aqui. Alguns vêm direto do trabalho, cansado. Pode ser que no seu íntimo você esteja esperando a hora de acabar o mundo para realmente descansar, pelo cansaço do dia a dia.
E você começa a perguntar a Deus por que passa por situações, e esse algo que busca, você não alcança. A esfera dos milagres de Deus tem várias, mas eu vou falar apenas de 3. Primeiro, Deus, Ele realiza o milagre ou o impossível na sua vida, para te livrar de situações que o diabo tem planejado contra você. Essa é a primeira esfera, a esfera do livramento. O impossível do livramento. Quando ninguém vê saída, Deus te sustenta em suas mãos e faz com que o diabo não tenha propriedade para te tocar. Segunda esfera. A segunda esfera é um pouco diferente dessa. E qual seria ela? A segunda esfera é a esfera da provisão de Deus e não do livramento. A provisão vem da sua situação. Deus levanta algo ou alguém para te tirar da dificuldade. Milagre impossível. E a terceira esfera que eu vou falar para vocês essa noite é a esfera para que se cumpra a palavra de Deus. Exemplo disso, Lucas capítulo 1, versículo 37. O anjo do Senhor Gabriel chega a Maria antes desse versículo e vai dizer que ela daria luz ao filho, o Filho de Deus. E ela vai questionar isso. A dúvida entra no coração. Algo impossível. Hoje mesmo, se eu imaginar como poderia uma virgem dar luz, fica difícil. Se eu não fosse cristão, se eu fosse um ateu, eu teria vários argumentos para dizer que isso não é possível. Então a palavra, essa esfera da provisão para que se cumpra uma palavra, eu começo a olhar e o anjo fala assim: para Deus nada é impossível, para que se cumpra a sua palavra. Agora, quando vamos falar de salvação, é algo que Deus, somente Ele, somente Deus pode fazer em nossas vidas. Lemos o versículo 26, não foi por acaso. O que acontece agora, entrando no texto, foi apenas uma introdução, é que vamos analisar o texto de Lucas, propriamente dito. Se você começar desde o princípio, ele vai começar com uma parábola, capítulo 18 de Lucas. Se você ver na Bíblia de vocês, vai dizer assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e não esmorecer. Esmorecer significa perder a força. Quando eu olho para essa parábola e começo a discorrer a respeito dela, eu vejo o quanto é importante a persistência. Ou seja, ele começa falando no capítulo 18 sobre a persistência de alguém que quer algo de Deus. Eu busco algo de Deus para que Deus entre com provisão em minha vida, que Ele supra as necessidades, mas eu sou inconstante. Mas eu não tenho tanta assiduidade em oração, em jejum, em consagração. Bíblia só abro na igreja. Estudo só quando venho na teologia. Contato com o Senhor quando os irmãos oram no púlpito. Então são coisas que mostram que a gente não é constante. Não oramos sem cessar. Não buscamos constantemente. A Bíblia vai dizer um versículo muito interessante, pastor, e muitos trazem de uma forma errada. Quando você diz que aqueles que são humilhados serão os exaltados, essa frase que usamos, né? E quando começamos a olhar o contexto bíblico, entenda, o mais correto de dizer seria aquele que se humilha, Deus o exalta. Irmãos, tem tantos versículos bíblicos que eu vejo pessoas que foram humilhadas, viveram uma vida difícil, foram salvas, tiveram que fugir muitas vezes, mas Deus os salvou. Foram exaltados em vida? Não. Muitos respeitavam Elias, profeta. No Novo Testamento ele é lembrado ainda, mas acontece que ele cansa. Foi exaltado no reino de Acabe? Não. Jezabel o respeitava? Não. Mas não conheceu a morte. Foi transladado, levado ao céu. Então, se você não tiver constância, capítulo 18 de Lucas, você não alcança o seu objetivo. Então, o possível, guardem essa palavra para vocês. O possível nós fazemos, o impossível Deus faz.
O impossível, no momento de crise, Deus abriu uma porta de emprego, seria uma coisa impossível, mas Deus faz. O possível, eu vou entregar meu currículo. O impossível, livramento que tivemos, muitos pegados, mas foram, graças a Deus, guardados. O Covid. O impossível, de repente, uma pessoa sair da intubação. O possível, evite multidões, aglomerações. Cada um faz sua parte. Então você tem que entender que Deus, Ele não quer ver a gente acomodado. Ou seja, quem tem trabalho, Deus não poupa, Ele dá mais. Davi cuidando das ovelhas, o que acontece? Todos os filhos de Jessé apresentaram. Quando Samuel chega para seguir, traga os seus filhos, porque Deus tem um rei aqui nessa casa. Aí ele traz todos os filhos. Por que eu digo todos? Ele não considerava Davi, porque não trouxe. Então, o pedido de Jessé foi: traga os seus filhos. Ele não traz quem? Davi. E Davi começa como pastor. Depois, guerreiro. Por que guerreiro? Lutou com animal selvagem. Depois disso, carregador de pão e queijo para os irmãos. E quando chega, os irmãos vão para ele assim: ó, bem conheço a sua presunção. Eu sei porque você está aqui. Olha só. Depois disso, foi lá e matou o gigante. Batalhou. O que ele vira agora? Rei? Não. Mas agora ele vai virar o quê? Músico. Já tocava antes para o rei. É agora, pajem de armas. Depois de pajem de armas, ele liderava o exército de Israel. E depois o que acontece? Fugitivo. Então as pessoas começam a subir. Já aconteceu comigo. Você começa a ter uma ascensão e parece que de repente Deus permite que você caia. Parece que quando você chega no alvo tão esperado que você tinha, Deus tira de você. E quando Deus tira, você começa a questionar o porquê que Deus tirou algo que Ele tinha te presenteado ao seu ponto de vista. Aí eu olho, Deus deu estratégia para Gideão, e Gideão fala assim: está tudo bem agora, vamos lá, 30 mil, estou forte. No final das contas, não, Gideão, só 300 está bom. Por quê? Porque muitas vezes Deus quer que você entenda que você depende dele. Se Gideão vencesse com o exército que tinha, ele poderia dizer: eu sou capaz. Ponto para alcançar a misericórdia de Deus. Reconheça que você é capaz, que você vai fazer até onde você tem forças, que você não vai parar no meio do caminho, que você, em vez de dar o mergulho, dá 7, assim como Naamã, que você vai levar em conta, assim, onde mandou Deus você está, onde Deus falou para você ficar, onde Deus mandou você ir. Porque se Deus te mandou para o Jordão, não precisa ir para o rio de Damasco. Lá é mais limpo, lá é mais bonito, porém, aonde tem a presença do Jordão. Se Deus mandou ficar, fica. Se Deus mandou você se levantar e caminhar, você levanta. Aí você dorme com problemas, esperando que quando você acordar vai estar mais fácil. Afinal de contas, tem versículo que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Como a alegria vem ao amanhecer, se as suas atitudes serão as mesmas? Mudança de atitude muda o seu cotidiano, muda seu dia. E daí eu começo a olhar que muitas vezes você dorme e você não pode acordar com um milagre, uma resposta que Deus quer te dar. Por quê? Porque Deus resolve se calar às vezes. E se falar e não for aquilo que você quer ouvir, você resolve dormir de novo. Exemplo disso: Elias fugindo, ele dorme, tem cansaço. Aí o anjo o acorda e diz a ele: Elias, coma e beba, porque muito grande é a jornada. Ele come e bebe. E o que ele faz depois? Dorme de novo. E olha só, ele estava indo para o Monte Horebe. Monte Horebe conhecido como Monte de Deus. Ou seja, mesmo buscando a presença de Deus, pode ser que você se canse às vezes. É normal. Deus prefere a sinceridade de alguém que está cansado do que a hipocrisia de alguém que não sabe se declarar a Deus seus problemas. Deus quer te ouvir às vezes. Às vezes nos vestimos de armaduras que impedem Deus de agir. O que fez Naamã encontrar a presença de Deus foi uma lepra. E o que fez ele ser curado foi tirar a armadura.
A doença traz encontro. Você tirar aquilo que te afasta da presença de Deus, traz a cura. E aí depois dessa passagem aqui, vamos correr, pastor. Depois dessa passagem aqui, capítulo 18 até o versículo de número 8, vai começar dizendo uma parábola. Olhem na Bíblia de vocês. A parábola do fariseu e o publicano. E ele vai começar a contar isso aqui a respeito da oração, daqueles que buscam a presença de Deus. Um orando dizendo assim: graças a Deus eu não sou como os outros, eu sou melhor, eu posso, eu tenho, eu vou, se eu quiser eu tenho e eu consigo, eu não preciso de ajuda, graças a Deus por isso. E ainda agradece a Deus. Agora o publicano ele ora assim, cabeça baixa, não tem coragem de levantar seus olhos ao céu, porque reconhece que é pequeno. Então nessa segunda parte do capítulo 18 eu vejo onde a simplicidade, onde a sua humildade em reconhecer que somente Deus é o Senhor da sua vida, que se não for por Deus você não alcança o que você busca, que se não for por Deus o seu impossível não vai ser alcançado, que se não for por Deus a libertação, a cura não vem. Se não for um reconhecimento de dizer que mesmo sendo pecador, Deus ainda te olha, não vem o milagre. E ele começa aqui a orar, esse publicano, e vai entender na Bíblia Sagrada, que diz assim no último versículo dessa parábola: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vocês lembram, quando a Bíblia vai dizer assim que bem-aventurado os humildes de espírito? Todo mundo conhece esse texto. Aí quando você vê, se Jesus disse aramaico, talvez um hebraico, dentro de sinagoga hebraico, dentro do templo hebraico, fora aramaico. Se você for trazer para a linguagem de Jesus do tempo dele, é pideiroá. O que significa isso? Pidei significa encurvar-se, deitar-se, ou se prostrar, coar espírito. Então o que está dizendo esses bem-aventurados? Ou então, quando fala sobre pideiroá, encurvar-se ou encurvado de espírito, o que significa isso? Que humilhação é essa? Se trazermos para a linguagem ou a expressão idiomática da época, significa quando o Espírito de Deus sopra e o homem se encurva perante sua vontade, esse é feliz. Então a humilhação do homem está diretamente ligada à sua situação espiritual. Como você se sente perante o seu Criador? Então, primeira parte eu vejo a fé, a perseverança. Segunda parte eu vejo a humilhação, alguém que humilha-se e reconhece a pequenez da sua vida. Terceira parte do texto, capítulo 15 em diante, Jesus abençoa as crianças. O que acontece a partir daqui é que as crianças começam a se chegar a Jesus. Os discípulos não gostariam que acontecesse isso, mas Jesus vai dizer nos versículos em 15: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Características de criança. Para quem tem filho, já sabe disso. Se você tem um filho pequeno, uma criança realmente, não adolescente, estou falando de criança. Quando você dá uma bronca, quando você briga, aquela criança fica às vezes triste, emburrada. Passa-se 3, 4 minutos, ela chega perto de você e vai dizer: pai, mãe, eu te amo. No guarda-mato. Por mais que o seu trabalho seja desgastante, você não chega em casa cedo, fica até tarde, se desgastando muitas vezes para trazer o pão para o seu lar. Quando você chega, ela não vai lembrar da sua ausência, ela vai te abraçar e dizer o quanto ela te ama. A pureza de uma criança não consegue guardar rancor, briga com o amiguinho, depois está se abraçando e vai ficar com saudade. Pureza da criança não tem maldade com o seu próximo. Quando faz as coisas de forma espontânea e ela vê uma criança bem criada, eu digo, bem instruída, quando ela vê que magoou a amiguinha, ela vai lá e faz um abraço. Quando sente saudade, chega no pai da mãe e fala assim: me leva na casa dele. Simplicidade.
simplicidade de uma criança. É você entender que mesmo o pai estando às vezes aparentemente longe de você, você tem que continuar o amando. Ame o Senhor quando Ele te dá a bênção. Ame o Senhor quando Ele se cala. Ame o Senhor quando a provisão vem. Ame ao Senhor quando o céu parece que está de bronze. Martinho Lutero, um reformador, antes de ele conhecer a salvação pela graça, uma frase dele foi a seguinte: pastor, às vezes eu prefiro ouvir o nome de um demônio do que o nome de Deus. Martinho Lutero. Pesado. Não é crente, não é cristã, mas uma das mulheres mais amorosas que passou por esse mundo, Madre Teresa de Calcutá. Ela foi muito promissora no que diz respeito à ação caridosa para crianças. Não era cristã, mas ela desenvolvia tanto amor pelo próximo, que uma vez entrevistaram essa senhora, ela diz assim: eu queria me sentir amada por Deus da forma que eu digo para as crianças que Deus as ama. Ela amava as crianças, mas não sentia que Deus a amava. Pessoas que passaram por crises. O importante é você saber passar pela crise, mas entender que mesmo quando Deus se cala, Ele age. Jesus morreu, o que aconteceu? Os discípulos se dispersaram, se trancaram num quarto, e a Bíblia diz que a porta fechada, Jesus se coloca no meio. Agora a pergunta que fica para vocês: se a porta está fechada, como Jesus fica no meio? Como Jesus entrou? Como Jesus se colocou no meio daquele povo, daqueles discípulos, se a porta estava fechada? Significa que nenhuma porta é capaz de impedir a presença de Deus na sua vida. Deus não precisa abrir a porta que você está pedindo para mostrar que Ele cuida de você. Deus não precisa provar para você que Ele é Deus. E por que Deus continua fazendo milagres? Dois extremos. Primeiro, Ele não deixa de fazer milagre, porque senão a nossa fé esfriaria, a gente não teria mais fé. E Ele não faz milagre todas as horas, porque senão o milagre deixaria de ser milagre, viraria coisa do cotidiano. Então Deus faz exatamente de uma forma que nós tenhamos uma pequena dimensão de como será na glória, para você se lembrar o como vai ser maravilhoso quando Ele vier buscar a sua igreja. Aí acontece que o versículo, entramos no ponto-chave do texto aqui agora. Vamos tratar do jovem rico. No texto de Lucas vai dizer que este jovem, ele chega, um jovem riquíssimo, ele vai chegar até Jesus e vai fazer alguns questionamentos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, eu prefiro ficar com o de Marcos. Por que isso? O de Lucas não é verdadeiro? Não é isso? Papias vai escrever nos primeiros séculos a seguinte frase: Marcos escrevia enquanto Pedro ditava. Ou seja, o Evangelho de Marcos tem ligação direta com a narração de Pedro, que foi muito próximo de Jesus. O Evangelho de Marcos vai dizer assim: e Jesus, olhando-o, o amou. Jesus olha para esse jovem e o ama. E o interessante é que quando ele chega até Jesus, a Bíblia vai dizer em Marcos que ele se prostra, ou seja, ele se ajoelhou. E depois de se ajoelhar, ele vai falar assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Primeiro questionamento do texto para mim, quando eu li: o que você pode fazer? Eu vou perguntar para o pastor da igreja: pastor Everson, o que eu posso fazer para ser seu herdeiro? Tem alguma coisa que eu posso fazer para herdar seus bens? Como pode alguém perguntar para outra pessoa: o que farei eu para herdar a vida eterna? O que farei eu? Primeira situação do texto: nada do que aquele jovem pudesse fazer o tornaria herdeiro. Nada do que ele fizesse o traria na condição de herdeiro. Só é herdeiro quem é filho. Quem não é filho não tem herança. E acontece que Jesus olha para ele e fala assim: por que me chamas bom, se bom só há um, que é Deus? Ou seja, toda a glória é para Deus. Eu sou Deus, 100% Deus, mas sim
100% homem. Agora eu sou homem. Vou falar com você. Como pai. Aí Jesus vai indagar. Tática rabínica, isso aqui, né? O que o rabino faz? Ele responde uma pergunta com outra. Aí ele vai falar assim: o que farei eu? Aí ele fala assim: tem cumprido os mandamentos? O que está escrito lá? Ah, tudo bem, eu tenho cumprido todos os preceitos. Eu sou fiel a isso. Não faço nada de errado. Eu continuo sendo religioso, irmãos. Sabe? Eu vou para a igreja toda quarta. Teologia comigo. Domingo, o pastor pode contar comigo. Tudo que manda a liturgia do culto eu participo. O RI da igreja, concordo e cumpro. Regulamento interno. Tudo que o pastor pede, conta comigo. Afinal de contas, eu sou religioso. O que a lei me manda, eu faço. Entendam isso. A lei salva. Se a lei não salva, ela não pode perder. O que não salva, não perde. O que faz você se perder é você pecar e permanecer no pecado. Então, se a lei não salva, ela não pode perder. Então, para que serve a lei? Se não para apontar o seu erro. O que serve? Para que serve a lei? Se não para te mostrar que eu e você não somos capazes de ser salvos. Se eu cumprir a lei, então vamos voltar um pouquinho mais. 613 preceitos da lei para um judeu. Aí vamos para o decálogo, 10 mandamentos. Aí vamos para o Novo Testamento. Jesus pega os 10 e vai dizer assim: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e tudo, e o seu próximo como a ti mesmo. E ele continua: isso depende de toda a lei e os profetas. Ele está dizendo lei e profetas, já está no Velho Testamento. Então tudo que diz no Velho Testamento depende de você amar Deus acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Só que esse jovem é um exemplo. Tudo ele tem feito. Só que o impossível que ele queria alcançar dependia de uma ação. E qual ação seria essa? A ação de largar aquilo que estava dentro do seu coração. Aonde estiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. E quando Jesus fala assim, ó, então só falta uma coisa: vende tudo que você tem e depois você me siga. Ou seja, você é bem-vindo. Mas como pode isso? A pergunta dele foi: como herdarei a vida? E Jesus diz: vende tudo e me segue. E Jesus está dizendo: larga aquilo que te prende no mundo, que eu te adoto como filho. Se você abrir mão daquilo que é do mundo, eu tenho muito mais para você, que é a eternidade. Então o que é mais prazeroso para você? O impossível físico que você busca, ou ser arrebatado com a igreja? Qual a condição que te mantém na igreja? Alcançar algo material que você busca, ou a presença de Deus que te levará à salvação? Entendeu o que está acontecendo hoje em dia? Temos uma briga hoje em nossa mente. O homem é tendencioso ao mal. Depois do pecado original e corrupção da carne, somos tendenciosos ao que é mal. Então dificilmente uma mensagem exortativa ou uma pregação expositiva de escatologia leva as pessoas a dar glória a Deus. Por que isso? Porque só vai dar glória a Deus com anjo. Deus está te dando. Receba a chave, receba a vitória. Deus te trouxe o que você pediu. A chave do carro está na mão, a chave da casa está na mão. Porque isso nos dá uma sensação de paz. Só que Jesus disse: eis que eu vos dou a minha paz, mas não como o mundo a dá. E o recado para vocês e para mim essa noite é simples: tudo que você conquistar, todo milagre que você alcançar, ainda que seja um milagre extraordinário de uma cura, de uma doença, uma enfermidade, um milagre de uma ressurreição, como existe na Bíblia, e muitos outros casos ouvimos falar, tudo que você alcançar, irmão, é provisório, mesmo sendo milagre. Lázaro ressuscitou e depois morreu. O cego voltou a enxergar e depois morreu, não enxerga mais nada. Na
Naamã foi curado. O que adiantou isso? Morreu, sua carne apodreceu de novo. Então tudo que você busca no mundo físico é temporário. Aí quando falamos em tesouro, naquilo que não é corruptível, não juntar tesouros na terra, onde a traça e já de comer. Por que isso? Acontecia que eles guardavam seu tesouro em vasos de barro e enterravam, porque não guardavam no banco. E daí eles esqueciam onde enterrou. Tanto que a arqueologia hoje acha muitos achados são de vasos com moedas antigas. E aí eles enterravam e se perdia. Então aquilo lá ia enferrujar. Agora Deus vai falar assim através de Jesus: guarde tesouros no céu. E aí não me vem com Salmo 23, irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já está traduzido de uma forma equivocada, né? Porque a dinâmica por equivalência você perde a tradução original. O Senhor é meu pastor. O correto seria: e de nada terei falta. Ou então, Ele não me faltará. Ainda que você pense que tudo que você busca de impossível Deus vai te dar, Paulo responde: já vivi pouco, já sofri perseguições, mas eu também já vivi algumas coisas boas. Mas de tudo que eu passei, tanto bom quanto ruim, tudo eu posso naquele que me fortalece. O milagre de Deus na sua vida já foi feito. E vamos continuar o texto para finalizar e você vai entender isso. E acontece que esse jovem, ele começa a se entristecer. Agora é um desafio para vocês. Eu vou embora, o pastor vai para a casa dele, vocês vão para a casa de vocês. Procurem na Bíblia alguém que se prostrou de maneira genuína a Deus e depois de se levantar, levantou triste. A Bíblia toda tem uma pessoa, o jovem rico. Olha só, a mulher Sirofenícia, cananeia, ela chega até Jesus. A Bíblia vai dizer assim, ó: e prostrando-se ou adorou. Então, primeiro se prostra, depois adora e depois salva minha filha. Ela está miseravelmente demoniada. Qual que é a sequência do milagre? Primeiro se prostra, humilhação. Depois adora, sem ter. Depois peça, que Deus dá segundo a vontade dele. Então, se ajoelhou, prostrou, se levantou, é vitória. Se ajoelhou, orou, é vitória até quando Deus não dá. Moisés ajoelhou, talvez estava ajoelhado de pé, não sei, em cima do monte. Olha lá, Moisés, Senhor, deixa eu entrar. Não, não vai entrar. Não, deixa eu entrar. Não, não vai. Deixa eu entrar. Moisés, não me fala mais nisso. Já pensou você ouvir isso de Deus? Senhor, eu preciso tanto desse milagre aqui, eu quero esse milagre, eu preciso disso. Aí Deus olha para você e fala assim, ó: não me fala mais nisso, chega. Eu não quero saber mais desse vídeo do Senhor. Aí a pergunta é quem foi mais feliz? Josué que herdou a terra ou Moisés que morreu no monte? Quem teve maior alegria? Eu digo maior alegria primeiro, Josué foi depois. Josué entrou na Canaã e Moisés foi para o Senhor. Vocês entendem que mesmo quando Deus não te dá o milagre que você pede, é bênção de Deus? Você entendeu que até o não de Deus é bênção para a sua vida? Você entendeu que talvez aquilo que você pede para Deus pode te afastar da igreja? Você entendeu que talvez aquilo que você busca, Deus tem algo muito melhor para você? Afinal de contas, você cristão acredita ou não que Deus é onisciente. Se você não acredita, você não tem por que ser cristão. Se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é todo poderoso, está em todo lugar e Ele sabe do amanhã. Se Deus não te dá o que você pede hoje, Ele tem algo reservado de uma forma melhor para você amanhã. E eu não vou usar um texto equivocado aqui. Aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Se eu for em Isaías, eu vou sair do contexto. Então basta você entender que tudo que Deus te prepara é bom, ainda que não seja para você hoje, mas é para a sua salvação. E esse jovem é o único exemplo bíblico que verdadeiramente se prostrou como alguém que é filho de Abraão, conhecia os preceitos,
conhecia a lei, cumpria, mas na hora de largar o que prendia, desistiu. E saiu dali entristecido. Vamos finalizar agora, no texto da mensagem. Aí Jesus vai tratar a respeito do perigo das riquezas. Esqueçam essa história, irmãos, que a Bíblia não diz. Que história é essa? Muito hoje se ouve falar em internet, em Google, que o camelo passar no fundo de uma agulha. Por que usa-se camelo? Camelo é um dos maiores animais. Tranquilo. Se fosse falar para os persas, seria o elefante. Esse mesmo jargão tem na linguagem persa, que seria o elefante, passar no fundo da agulha. Já para eles, camelo no fundo ou na fenda de uma agulha. E na internet, você vai encontrar vários teólogos de internet. Vai dizer para você sobre uma famosa porta, certo? Só que arqueologicamente não foi achado. Então vou pregar o extremo. Quando diz que é difícil passar no fundo de uma agulha, um rico ainda no reino de Deus, é tão difícil quanto um camelo fazer isso? O que significa isso? É algo tão complicado, é algo tão inimaginável. O que é isso inimaginável? A pessoa largar da sua zona de conforto para viver numa zona talvez de escassez para poder ter a presença de Deus. Não é que a pessoa rica não pode ir para o céu, isso aí não se prega isso. Afinal de contas, 3,16 de João vai dizer que Deus, Ele amou o mundo e não só os pobres. Deus amou todo mundo. Estou pregando pobreza para a gente. Abraão foi rico, Salomão nem se fala, Davi. Não é isso. É que quando o tesouro o seu bem, é mais valioso do que a presença de Deus, você está até longe da igreja primitiva. Quando você começa a enxergar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 8, você vai ver como os irmãos agiam. Se reuniam, está fazendo dificuldade? Tá, vou vender esse terreno aqui, vou vender esse terreno e divido com você. Vamos compartilhar o pão. Viviam em união. E quando iam para o Coliseu, iam adorando. E Paulo vai exemplificar isso. Porque para mim, quando eu vivo com Cristo, o morrer, ele é lucro. Eu não tenho medo disso. E acontece que depois que Jesus começa a falar do camelo, do fundo da agulha, ele entra com o versículo proposto. Versículo 26. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Contexto agora. Olha a pergunta. Sendo assim o quê? O que havia acontecido com o jovem rico. Se for assim, como pode alguém ser salvo? Resposta de Jesus. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, quem pode fazer algo para ser salvo? Quem é capaz de fazer algo para a sua salvação? Tem uma história, eu vou finalizar com ela e vou explicar esse último versículo, que diz que certo juiz decretou que era proibido roubar do seu reino. Eu contei essa história na igreja do meu irmão. E depois de decretar isso, foi pego um jovem na cidade furtando. E esse jovem foi condenado automaticamente à pena de morte. Só que ele era um jovem bom, teve um deslize. E a cidade toda pediu a esse juiz que o perdoasse. Levantaram um clamor. E esse jovem se revoltou no tempo de prisão. Não aceitava mais visitas. E esse juiz, o clamor da sociedade, pediu para que libertasse, que ele era uma pessoa do bem. Esse juiz resolve perdoá-lo. E ele resolve se vestir de padre, de pastor. A história de padre, mas vamos trazer pastor para o nosso meio. E ele se vestindo de pastor, ele coloca então a carta de absolvição dentro de uma Bíblia. Vai até esse jovem e fala: jovem, eu tenho algo para você aqui dentro desse livro. E aquele jovem começou a xingar, esbravejar, dizendo que não queria saber de nada, que não gostaria mais de ouvir ninguém, que já tinha sido decretado sua morte, que não queria mais contato. Então esse juiz começa a ficar com medo, o jovem começa a cuspir, fica revoltado dentro da cela. Então ele pega aquela Bíblia que tinha a carta de absolvição e resolve ir embora. E esse jovem foi levado à forca.
Chegando na forca, então, esse jovem é colocado na corda, e antes de um dos soldados chega e fala assim: aquele juiz estava se vestindo de pastor. O que tinha dentro daquele livro da Bíblia Sagrada era só a carta de absolvição. Depois de tudo isso, deram oportunidade para o jovem falar antes de morrer. Esse jovem então pediu a palavra e disse: hoje eu vou morrer, não pelo crime ou pecado que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu recusei. O que acontece hoje no nosso meio? Não tem o que eu vou falar agora para vocês como heresia, porque não é heresia. O pecado, ele não tem poder para te levar para o inferno, mas você se manter no pecado te levará para o inferno. O que eu quero dizer com isso? Se eu digo que o pecado é poderoso para te manter no inferno, para te levar para o inferno, eu estou desqualificando a obra redentora de Cristo. Porque Cristo é maior do que o pecado. Cristo pagou pelo seu pecado. Mas o problema do pecado, apesar de ele não ter a força ou a autonomia de te levar para o inferno, ele te coloca no caminho. E quando você permanece no caminho, você é como um jovem que resolveu negar a carta de absolvição. 2 caminhos é proposto: da vida e da morte, a bênção e a maldição, e Deus aconselha que você escolha da vida. Eu finalizo dizendo aqui que esse texto, quando diz que quem poderá ser salvo, versículo 26, eu trago o impossível hoje para vocês. Eu sei que vários pregadores vão passar por aqui, muitos vão pregar de forma diferente a respeito de provisão, e eu respeito isso porque também é possível fazer isso. Mas hoje eu quero me limitar a dizer o que está nas entrelinhas do mesmo texto. A pergunta deles foi clara. A pergunta deles foi: como é possível você e eu alcançarmos a salvação? Uma vez um homem morreu, esse homem Jesus, para dizer que o plano de salvação da sua vida não começou agora. Eu sou cristão, mas talvez você é cristão e não está mais na presença. Sansão era cristão, entre aspas, irmão. Cristão aparece em Antioquia, Atos 14. Mas Sansão era um nazireu, escolhido por Deus. A Bíblia vai dizer que Sansão, quando foi batalhar, não sabia que o Espírito tinha o deixado. Olha só isso, muito forte. Ele não sabia que não tinha mais o Espírito. Já pensou isso? A pessoa não saber que não tem mais Espírito Santo? Então eu finalizo dizendo para vocês: acima de qualquer milagre que você busque primeiro a salvação. Isso foi proposto em Apocalipse 13, se não me engano, 13:8. Porque todos adoravam ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, plano de salvação. Gênesis 3:15. Primeira profecia bíblica: Deus para o diabo: porém inimizade entre a semente e a semente da mulher. Você ferirá o calcanhar e ela esmagará a sua cabeça. Primeira profecia da Bíblia. Plano de salvação. Cordeiro imolado, morto todo dia do Yom Kippur, morto em sacrifício para o dia da expiação, dia do perdão. Simbolismo, plano de salvação. O princípio de tudo está em João 1, que o verbo se faz carne, plano de salvação. Crucificação de Cristo, plano de salvação. Ressurreição de Cristo, plano completo de adoção. E volta de Cristo, plano finalizador do arrebatamento. Eu devolvo o microfone para o pastor e fique somente com essa pergunta, irmãos. Eu sei que vocês querem algo impossível de Deus, eu também quero, é normal. Mas comece a pesar um pouquinho. Se for para você optar hoje por aquilo que você vem pedindo tanto a Deus no plano físico, na esfera física da sua vida, se isso é mais importante do que a esfera espiritual, se você ter é melhor do que conseguir a salvação,
Se você ter um bem, é melhor do que você alcançar a glória. Então, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas citadas no texto anteriormente, nesse capítulo, que são a provisão de Deus, vos serão acrescentadas. O impossível de Deus para essa noite é que, não sei se todos são cristãos aqui ou se tem alguém afastado, mas o fato é que amanhã pode ser tarde. Não haver piscar de olhos, Jesus virá. Para nós não é surpresa, mas para aqueles que estão em trevas, virá como um ladrão à noite. Que Deus abençoe e nos ilumine a entender que o impossível de Deus já foi alcançado para nós, que é o plano da crucificação e ressurreição de Cristo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.